Nesta aula aqui, a gente vai entender um pouquinho sobre SPA. Antes da gente ir pro código, tá? Colocar a mão no código, a gente vai entender primeiro, é necessário você entender essa base aqui, tá? De que é o SPA, porque o React, ele é uma SPA, uma Single Page Application, ou uma aplicação de página única, tá? Então vamos entender o que é o SPA, tá? Vamos lá. Então o SPA é uma aplicação de página única. É um tipo de aplicação, pessoal, tá? Que é web que utiliza dinamicamente a página à medida que o usuário navega, sem recarregar a página inteira. No contexto do React, tá? No caso que é uma biblioteca popular em JavaScript, as SPAs são construídas usando os componentes reutilizáveis. O React permite uma experiência de usuário mais rápida, pois utiliza o Virtual DOM. Inclusive, teve algumas aulas aí, pessoal, que eu já falei sobre o Virtual DOM. Claro que a gente vai falar no Virtual DOM mais para frente. A gente vai ter uma aula única específica para ele, tá? Então, ele utiliza aqui, a SPA utiliza o Virtual DOM para otimizar as atualizações do DOM. Principais características: inclui atualização dinâmica, roteamento no lado do cliente, isso é muito bom, carregamento assíncrono de dados, muito bom, e abordagem baseada em componentes do React. Isso resulta em uma aplicação mais eficiente, responsiva, tá? Em comparação com aplicações tradicionais de várias páginas, tá? Então, diferente, pessoal, tá? As SPAs, ela trabalha diferente de as páginas aí mais, as páginas tradicionais. Como é que funciona? Um exemplo, se você for fazer uma página usando HTML puro, com JavaScript, CSS, etc, outras tecnologias aí, você vai ter o seguinte, imagine que você vai ter ali várias páginas, você vai ter uma página ali, um exemplo, sobre serviços, um exemplo, né? Um exemplo aqui, contatos, a home ali. Então, isso consiste em ou seja, para cada página dessa você vai ter que ter um arquivo HTML, beleza? Aí você vai escrever ali tudo o que você quer, ali as tags, tudo dentro dos scripts individual. Já no React isso é diferente, nas SPA, tá? Ó. Ou seja, consiste em apenas um único arquivo HTML, como você pode ver aqui, ó, beleza? E tem os meus scripts. Onde meus scripts aqui seria, pessoal, é os componentes que você vai criar. Então, é assim, ó. Você cria seus componentes, ou, em outras palavras, você cria a tua página inteira, tá? Aqui, ó, né, no script, beleza? E o que que acontece? Esse script aqui, ele é jogado para dentro de uma div, uma única, ou seja, o React, ele tem no index HTML aqui, tá? No arquivo HTML, ele tem uma única div, pessoal, olha só. Essa única div recebe todo o conteúdo que é criado aqui nos scripts, tá? Então a gente usa JSX, aqui uma sintaxe ali meio que HTML. Então a gente cria nossos componentes e esses componentes são jogados dentro dessa div, beleza? Então um servidor vai conseguir ler aqui o nosso arquivo HTML, perfeito? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, como a gente falou, o que é que acontece? O React, ele faz o seguinte, quando você entra na tua página ali pela primeira vez, o que é que acontece? Há um negócio muito interessante por dentro ali, que é o seguinte. O React, ele faz o seguinte, ele pega uma cópia do DOM real. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, o DOM, tá? O DOM é o quê? É um Document Object Model. É uma forma de você manipular elementos HTML via JavaScript, tá? Mas a gente não vai entrar muito nisso aqui não agora não. A gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Beleza, então o que é que acontece? Esse DOM real aqui, o que é que acontece? O meu React, ele cria uma cópia, ele cria um clone aqui do DOM real, perfeito? Ou seja, é chamado Virtual DOM. Então, ele pega uma cópia do DOM original e armazena em memória, tá? Para quê? Um exemplo, da próxima vez que você for entrar na sua página, ou conforme você vai, não é nem da próxima vez, conforme você vai interagindo ali na sua página, a minha página não vai precisar ser recarregada novamente. Por quê? Porque o DOM já foi recarregado, tá? No caso ele cria uma cópia aqui, no caso é o Virtual DOM, já foi todo recarregado, então eu tenho tudo que eu preciso em memória. Olha só, não vai ser preciso eu fazer uma requisição, tá? Para o servidor, para minha página ser toda montada, trazer todos os elementos. Não, já tá tudo montadinho em memória, tá? De forma dinâmica. Então, quando eu quero, ó, perceba que eu fiz aqui uma ligação, ó, onde eu peço aqui, ó, eu peço aqui o que eu quero, eu busco aqui, ó, via meu script aqui, eu busco o que eu quero em memória. Ah, imagina que eu cliquei em um botão. Cliquei no botão, beleza. Então eu vou lá no DOM, tá? Por quê, pessoal? Tem um Virtual DOM, mas ele tá armazenado aqui, ó. Imagina que eu cliquei no botão, então eu vou lá, eu pego apenas esse elemento button e eu retorno ele aqui, ó, tá vendo? Então, isso é interessante, porque em vez de eu ir fazer uma requisição, tá,
a minha página toda ser montada, isso vai ter o quê? Vai ter consumo de memória, de processador, tá? Etc. Vai ser mais lento, então nesse caso é mais rápido, porque os dados já estão tudo armazenados em memória. Então eu só vou lá, eu precisei disso, tá? Peguei, pedi, recebi e pronto, e uso, tá? Então, o que é que acontece? Se você ver aqui nessa ilustração aqui, o que acontece? Aqui eu fiz o quê? Eu fiz aqui uma API, um exemplo, né? API e uma base de dados. Imagine que o usuário aqui, ó, ele está usando o React aqui, né? Ele vai fazer uma solicitação para obter ali dados de um usuário no banco. Então ele faz a requisição, passa na API, a API faz toda a validação ali, vê token dele, etc. E beleza, ele liberar, existe esse cara aqui, então beleza, vou mandar os dados para ele. Aí eu retorno aqui, ó, passo pela API aqui e eu retorno aqui, tá? Então presta atenção que eu vou trabalhar apenas com dados aqui. Por quê? Em questão de ali da minha página, tá? Precisar ser feita uma requisição para recarregar toda a minha página, ser toda montada, não. O consumo um pouquinho que vai ter ali, o que vai, vamos dizer assim, o que eu vou precisar de fazer é apenas a requisição para pegar os dados, trabalhar apenas com dados, beleza? Só que isso é muito maneiro pro React, tá? Por quê? Ele não vai precisar, ele apenas vai fazer a requisição, vai receber os dados, fazer o processamento do dado, conforme a gente faz a nossa lógica, beleza? Mas ele não vai precisar ser recarregado a página, diferente de outras páginas aí que fez com HTML. Você faz uma solicitação, a tua página é toda montada, toda, ou seja, vai ter um peso, ou seja, todo o teu HTML vai ser montado todinho ali, então isso pesa e dá travamento, consome memória e processador. No React não, o React já monta a tua página todinha, ele já monta toda, tá? Tua página, o que tu precisa ele vai lá e te dá, beleza? No DOM, tá armazenado na memória, ele vai lá e te dá. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, pessoal, é isso aqui, uma SPA, uma Single Page Application, tá bom? Então, por isso, uma vantagem de usar o React, por quê? Ele vai ser mais performático, mais rápido, tá bom? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, nessa aula aqui foi isso, tá? Então a gente viu um pouquinho aqui sobre o SPA, beleza? Que é o Single Page Application, uma aplicação de página única, beleza, pessoal? Sem falar, pessoal, o React ele traz com ele dentro, como a gente tá rodando na plataforma Node, aqui no ambiente Node, ele tem dentro dele aqui o quê? Ele já tem um servidor para poder interpretar, para rodar esse arquivo aqui HTML. Por quê? Se você, ó, que a gente vai entrar nesse assunto, você fazer o build da sua aplicação, imagina que você faz o build, certo? Da sua aplicação. Você fez o build da sua aplicação e gerou ali na pasta dist, tá? Gerou ali o conteúdo da sua página, o script, tá tudo ali. Só que o que acontece? Se tu abrir esse arquivo HTML no navegador, ele não vai ler, tá bom? Ele não vai ler porque tem muito script ali que o navegador ele não vai interpretar, tá bom? Porque tem muita coisa ali que ele não vai conseguir interpretar. Então, para isso, o que acontece? Você tem, inclusive a gente vai ver isso, a gente, quando faz o build, a gente tem que rodar esse nosso arquivo em um servidor. Aí sim, um servidor vai conseguir ler o nosso arquivo todinho, interpretar ali bonitinho e montar a nossa página, tá? Depois de buildado, beleza? Porque esse processo que a gente tá fazendo aqui é em desenvolvimento. Depois, quando a gente faz o build, esse arquivo vai estar pronto para produção. Só que esse arquivo, só apenas um servidor consegue ler ele. O navegador puro, o browser, não consegue ler ele, tá? Então, por isso que o React, ele tem com ele integrado um servidor para conseguir ler esse arquivo HTML, no caso da nossa página, e a gente conseguir ver visualmente. Tá bom, pessoal? Então foi isso nesta aula, tá? Então, na próxima aula eu te espero, beleza? Então vamos prosseguir com o nosso curso, tá bom? Então um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!